Vou apresentar agora o nosso terceiro exemplo de EDO linear. Nesta situação, do exemplo 3, pede-se para resolver um problema de valor inicial. PVI é o problema de valor inicial, ou seja, você vai resolver uma EDO e aplicar um ponto. Com isso, você vai deixar de ter uma família de curvas, mas encontrar qual destas curvas, qual é a curva que passa por esse ponto, ou seja, que para x igual a 1, né, o y vale 2. Então, eu vou ter uma família de soluções, mas só me interessa a que passe por este ponto aqui, pelo ponto 1, 2. Primeira coisa, a gente observa que na nossa EDO eu tenho um coeficiente acompanhando a derivada, e esse coeficiente não é 1. Lembra que quando nós tivermos um coeficiente diferente de 1, nós vamos dividir tudo por este coeficiente. Então, nesse caso, eu vou dividir tudo por x, para que aqui fique exatamente o coeficiente 1. Então, dividir por x ficou a derivada, dividir por x ficou 2 sobre x, dividir por x ficou 4x. Vamos analisar, então, agora a questão da linearidade, que já está bem evidente que eu só tenho y e sua derivada, os coeficientes 1, 2 sobre x e 4 sobre x. Então, a linearidade está bem clara aí, tá? Tenho quem são os dois coeficientes, 2 sobre x e 4x, que é o termo independente. E agora, nós vamos estudar o fator integrante, calcular o fator integrante. O fator integrante é a exponencial da integral de p, sendo p 2 sobre x, aquele que acompanha y. Vou colocar o 2 em evidência, a integral de 1 sobre x é o ln de x. Da maneira que está escrito, não posso cancelar, vou primeiro usar a propriedade de ln, então eu vou ter o ln de x quadrado no expoente, aí sim eu posso simplificar e sobrou x quadrado. Então, muito cuidado no cálculo do fator integrante para não ter erro, porque do fator integrante a gente vai tirar a nossa solução. Quem é a nossa solução? 1 sobre o fator integrante, integral do fator integrante vezes a q. Então, eu preciso ter bem calculado o nosso fator integrante para achar a solução. Inverto aqui o fator integrante, integral do fator integrante vezes 4x, né? Uma integral de simples resolução, porque vai ter, isso aqui vai dar 4x à terceira. X à terceira, a integral da potência de x vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então, de x à terceira, vai dar x à quarta sobre 4. Vai dividir por 4 e multiplicar por 4, só vai sobrar x à quarta mais a constante. Vou distribuir o inverso do fator integrante, então vai sobrar x ao quadrado, porque x à quarta vai ser dividido por x quadrado, e aqui a constante vai ficar dividido por x quadrado. Então, eu tenho uma família de soluções, mas eu não estou interessada em todas as soluções. Eu quero saber qual é a curva desta família, onde substituindo o x por 1, o y dá 2, né? Ou seja, se eu substituir o x por 1, vai dar 1 mais c, né? C sobre 1. 1 mais c igual a y, que é 2. Então, eu descubro qual é a constante, né, para esse problema de valor inicial. Então, eu descubro exatamente quem é a curva que passa pelo ponto que a gente deseja. Então, é exatamente essa curva, onde para x igual a 1 ela vale 2 e ela satisfaz, né, uma solução da minha EDO. Então, essa é a solução que a gente procurava. Veja que aqui eu não tenho uma família de soluções, mas somente uma única solução. E antes de começar a resolução, a gente tirou esse coeficiente. Então, eu chamei atenção para esse exemplo para saber que quando há aqui um número diferente de 1, vamos primeiro dividir para depois usar o nosso método, né? E também usei essa questão de eu ter aqui uma condição inicial para que quando você encontre a solução geral, você determine quem é a tua constante e aí sim você tem a tua solução do problema.